PC, muita coisa, né, para você falar, mas o que veio na minha cabeça agora é o seguinte: imagens pós-jogo, corredor, etc e tal. Os caras podem ser punidos? Suspensos? Ótimo ponto, Abel. Boa noite para você, boa noite, Rizek, Denilson, Ana, Sobes. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Pode sim, né? Se o tribunal tiver acesso a essas imagens, ou se o delegado do jogo, o quarto árbitro, porque a recomendação, quando você tem um jogo assim quente, que pode terminar em confusão, a orientação sempre é para o delegado do jogo e também o quarto árbitro já se posicionar no túnel para tentar observar alguma situação e ele pode passar essas informações para o árbitro. Mesmo que o árbitro não coloque na súmula, as imagens vão aparecer amanhã, por exemplo, vamos dizer. Mesmo assim, o tribunal pode... Sim, porque antigamente a gente falava que a súmula era a rainha das provas, né? Então os julgamentos sempre eram baseados em cima das informações da súmula que tinha uma verdade absoluta, hoje não mais. O tribunal pode sim utilizar as imagens se esses fatos não foram observados por nenhum integrante ali, nenhuma autoridade escalada pela CBF, pelo delegado do jogo, pelo quarto árbitro, que já deveriam se posicionar ali, porque quando você percebe que tem uma situação grave assim que pode resultar em agressão, a orientação sempre é para que o quarto árbitro já acompanhe essa saída para que ele possa passar essa informação para o trio de arbitragem, que normalmente fica lá no centro do campo. Então, tendo imagem que comprove, que possa comprovar essa confusão, as agressões, o árbitro, tendo essa informação, ele pode relatar em súmula, ou mesmo não sendo relatado em súmula, se o tribunal tiver acesso às imagens, os envolvidos podem ser indiciados e punidos, sim. PC, o papo vai ficar quente, que eu vou até tirar a blusa, que vai ficar... Esquentou o programa. É mesmo? Esquentou o programa. O figurinista vai ficar feliz com essa mudança. Diferente, eu gostei dessa versão sua, meu irmão. Essa versão sua... Alô, Carol Blanc. Gostei dessa versão sua, meu parceiro. Carol vai ficar feliz com esse momento. Vamos entrar no lance mais inusitado do dia. Qual é exatamente a regra que versa sobre gesto obsceno, já que está virando frequente em jogos do Corinthians, né? Teve o Alan há 11 dias, hoje o André. Qual é exatamente a regra? O que está escrito assim para a expulsão dos dois volantes do Corinthians? É isso, tá? No texto da regra do jogo tem algumas situações ali que são as infrações puníveis para cartão vermelho direto. E uma delas é quando o jogador profere palavras ou realiza uma ação ofensiva, grosseira ou insultante. E aí o árbitro, se ele perceber em campo, ele tem que tomar a decisão, né, já aplicando o cartão vermelho diretamente, ele não vendo o VAR com base nas imagens e não precisa ser necessariamente na hora. Inclusive, se o jogo já tivesse sido reiniciado, mesmo assim, o VAR poderia intervir e recomendar a revisão. Então, a atuação do Daniel Bins nessa situação do André foi perfeita. Inclusive, concordo com vocês, sim. Até passei, né, durante a transmissão para a nossa coordenação, porque ele faz o gesto, né, para o Andreas, e depois eu acho que ele deve ter se ligado. Puxa, tem VAR. E aí tenta me dar um migué, como se estivesse coçando, estivesse, né, ajeitando ali. Mas no primeiro momento, eu achei claro. A gente tem que estudar sobre tudo para falar aqui nesse programa. Eu achei legal você ler o texto, porque assim não deixa dúvida. Assim, o texto, nesse sentido, a regra está muito bem redigida. Assim, o texto é muito claro. É isso. Realizar uma ação extremamente ofensiva, grosseira, injuriosa. Agora, a gente fala às vezes muito da falta de conhecimento dos atletas em relação ao regulamento, né? As regras do jogo. Aparentemente, os jogadores do Palmeiras estão atentos, né? Muito. Porque foi de imediato a reação dos jogadores palmeirenses em relação ao gesto, né? A expulsão do Alan está muito recente. E o Palmeiras, a reação o do Flávio Maurício, Lopes, dos né, caras, teve uma ação muito rápida. E o Palmeiras teve o Abel expulso também na área técnica. Verdade, bem lembrado. Fazendo esse mesmo gesto, ele foi informado pelo VAR, o VAR passou a informação e o Abel foi expulso também por esse mesmo gesto. Então tá fresco, tá na memória dos jogadores. E o caso do Alan, o André não estava tão fresco assim, do André não estava na memória. Feminina aqui, porque... Que coisa ridícula, né? Coisa ridícula, né, cara? Papelão, né, cara? Ô, louco. Coisa sei lá, meu filho de 5 anos não faz isso, gente. É o que eu falo sempre, é o atestado de macheza. Eu quero mostrar que eu sou machão.
É isso aí. Quer atestar a masculinidade com isso, cara. Que coisa patética, cara. Ridículo. Na expulsão do Alan do Fluminense, os jogadores do Fluminense também, o Denilson. Igual aos... O Maurício, logo de imediato, o Maurício já... Coisa grotesca, cara. E vocês foram felizes, porque eu estava acompanhando, né, quando vocês comentaram, ele ficou muito claro que ele nem reclamou, porque ele sabia do gesto que ele fez. Quando ele recebe o vermelho, ele vai embora, tentou dar um migué na hora, mas depois da punição com o cartão vermelho, ele sai sem contestar. Nossa, coisa patética. Patética. PC, a expulsão do Mateuzinho, algo a reparar? Só a questão da participação do VAR, que foi muito importante, porque o peso de uma expulsão por segundo cartão amarelo é totalmente diferente de uma expulsão por cartão vermelho direto. E ele teve uma conduta violenta, né? Já não tinha mais disputa de bola, ele tem uma ação ali no rosto do adversário. E aí ele tem que receber o cartão vermelho diretamente. O julgamento no tribunal é completamente diferente, porque o árbitro provavelmente ia colocar ali como uma conduta antidesportiva, o segundo cartão amarelo, por ter empurrado o adversário, poderia ter um peso menor no tribunal, apesar que o tribunal também teria acesso à imagem, mas a recomendação da revisão por parte do VAR é correta, porque ele tem que receber o cartão vermelho, é uma atitude de cartão vermelho direto e o VAR pode intervir, e aí o peso no julgamento é completamente diferente. Até porque é importante citar que o Mateuzinho recebeu o cartão amarelo durante o jogo. Se fosse o terceiro amarelo do Mateuzinho e ele fosse expulso para o segundo cartão amarelo e vermelho, ele cumpriria a suspensão e voltaria pendurado com 2 jogos. E olha como o comportamento é ruim. Os caras vão, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique dando tapa. Dando tapa no jogador caído. Eu até fiquei com a impressão, a gente estava vendo ao vivo, de que o Gabriel Paulista... Ficou barato para ele. Ficou barato para o Gabriel Paulista, poderia ser expulso também. Um outro lance ali. Também, porque o VAR acabou tendo foco ali no Mateuzinho. Já tinha a expulsão do André. Aí eu acho que passou até uma administração lá. Concordo que ele poderia ter sido um terceiro expulso do Corinthians. Concordo que correu um risco muito grande, poderia sim ter sido expulso. E por que ele estava chamando, complementando em relação aos cartões? Se o Mateuzinho hoje tivesse recebido o terceiro cartão amarelo e depois ele é expulso por vermelho direto, ele tem que cumprir 2 jogos. Um pelo terceiro amarelo e o outro pelo cartão vermelho direto. A gente acabou não exibindo agora, mas dos melhores momentos teve essa cena do Gabriel Paulista. Teve. Que o PC acha que é para... que assim, ficou barato. Eu também acho que ficou barato. Sim, porque foi uma ação no rosto ali, naquele empurra. Seria um terceiro vermelho, rosto, cara. Ele correu o risco seriamente de ser expulso. O VAR ali com mais rigor deveria ter... A imagem aí, ó. Deveria ter recomendado, sim. Seria um terceiro vermelho, cara. Acho que ele focou muito no que aconteceu com o Mateuzinho, tanto é que na hora do lance que a gente estava assistindo o jogo, né, Zé, a gente falou, batata sua pro Gabriel Paulista. Isso, não, vai ser expulso. Lembra? 3 expulsos. Vão ser 3 expulsos. Vai acabar o jogo. É isso. E vai acabar o jogo. Ele poderia ter sido expulso, poderia ter feito um gol contra. Qual é a outra do trio? Poderia ter feito um pênalti. Que coisa, hein? Como disse o Sobis, ele tentou bastante. Vou divergir. Foi pênalti? Vocês acharam pênalti isso aí mesmo? Eu achei pênalti. Você achou pênalti, Sobis? Eu achei porque o Gabriel entrega. Olha, tem uma imagem que o Gabriel cai com dor. Tipo, é sinal que bateu. Porque na verdade... Eu também achei pênalti. Nesse tipo de jogada, o VAR deve avaliar o seguinte, quem toca na bola, então, né? Porque a ação, e a imagem é muito clara, quem antecipa e vai dar um toque na bola é o Sousa, né? Sousa. E o Gabriel Paulista, de maneira imprudente, está tentando chutar a bola. Inclusive, no meio de semana, o Palmeiras teve um pênalti. E olha aí, o Palmeiras sofreu um pênalti. Exatamente assim com a participação do VAR na Libertadores. O pênalti cometido pelo Maurício. Na minha interpretação, vai chutar a bola, o adversário é mais rápido. Então, ele tá chutando a bola, tá de costas. O outro vem por trás, coloca a perna na frente. Isso é pênalti? Sim, porque a regra não fala da questão da intenção. Obviamente, ele está tentando chegar para chutar a bola, mas aí entra a imprudência, porque não perceber a falta de atenção, de precaução, quando o jogador antecipa, toca a bola, e ele não chuta, ele não toca a bola em nenhum momento, ele só pega o... Todo mundo aqui achou pênalti? Pra mim foi pênalti. Nessa imagem a gente vai ver que ele cai com dor, ó. Então é sinal que ele bateu, ó. Ele tá girando lá no chão, lá, o Gabriel. E aí você tem que avaliar quem tocou na bola. Ele tá pedindo quem falta primeiro. No meio de semana, na Libertadores, exatamente assim. O Maurício tá num movimento de chute,
aí vem um jogador do Júnior Barranquilla mais rápido que ele, tira a bola, ele atinge o VAR na Libertadores, chamou Essa imagem é ótima. marcação do Ó. pênalti. É muito Mas essa pênalti. daí, Ele tenta chutar a bola e chuta o pé do Souza. Calcanhar do Souza. Só pegou o pé do E assim, primeiro assim, a jogadaça do Alan, né? Que jogada, né? Lembrou o Denilson, hein? Ele Só joga do outro lado muito. do campo. Ele joga muito, ele. Joga muito. Com o espaço que deram Joga pra ele hoje, muito. então, ele sobrou mais ele ainda. Então, peraí, o Joga Sobis na hora que falou pênalti aqui. muito Pênalti, Abel pênalti. achou pênalti, você achou Eu pênalti. achei pênalti. A Ana não achou. Eu achei pênalti. Alan lembrou o Denilson? Então brilhou. Pô. Hã? Ele falou que o Alan lembrou o Denilson na jogada. eu dou moral Só que o pra caramba Denilson do fazia isso. Tô com uma moral, tô na é o mesma Denilson frase que do o outro Alan, eu tô lado. com uma moral. Cara, mas ele entra mesmo, ele lembra você mesmo, cara. Ele não tem cerimônia, ele vai pra dentro. Ele vai pra cima, ele tem personalidade. Ele vai pra dentro, Quando o Estevão foi vendido, ele já era para ter entrado já como o titular no lugar do Estevão, que era o que mais se aproximava ao estilo do Estevão de jogo e do estilo do que o Abel vinha jogando naquele Eu momento. acho ele menos cerebral e mais Denilson. mesmo, Ele vai assim, pra ele cima, vai pra cima. ele gosta, ele tem personalidade para ir pra Muito cima. bom A gente jogador. tá carente desse tipo de jogador, hein? Os jogadores que tentam o drible. Num jogo como hoje, Luiz Henrique. você pegar as melhores oportunidades, Luiz Henrique, as melhores oportunidades passaram pelos pés dele. Bom, eu falei que não tinha tido erro capital, o PC acho que teve então, né? Sim, para mim foi pênalti muito Nesse claro, lance, pela imprudência. Ele está tentando O PC chutar a estava aqui bola. elogiando que melhorou o nível esse ano. Acompanhei, tem medidas concordo, vi o seu vídeo no meio de semana, concordo plenamente, realmente tem várias ações no sentido de melhorar. Nesse final de semana, um ponto positivo foi o anúncio da decisão do VAR, que estava previsto em 2 jogos, no Clássico Paulista e também no Clássico Carioca. O Flávio vai lá, anuncia, acho que isso traz transparência para quem está no estádio. Ponto negativo para a CBF foi uma tentativa de mudar o procedimento, de não apresentar mais a imagem da revisão do VAR na transmissão e no telão, só disponibilizar a imagem depois. Eu acho que isso é um retrocesso no processo de transparência, porque eles estão preocupados com a reação dos jogadores dentro do campo de jogo. Ontem, os jogadores do Santos mostraram um desconhecimento da regra, aquela bola que bateu no braço do Gabigol e entrou, porque ele viu a imagem no telão, então a CBF está preocupada com essa reação. Mas isso é desconhecimento de regra dos jogadores e o árbitro tem que ter o controle no jogo. Então, acho que tem que continuar mostrando as imagens, não pode retroceder nesse processo de transparência que a gente elogia tanto, mas hoje, com o anúncio da decisão, da decisão no campo, esse processo do treinamento, o combate para a diminuição do número de falta, do número de cartões, treinamento constantes, eu acho que tem uma tendência... Vou só passar os dados corretos das metas da CBF, depois vamos ver o Hugo Souza. Então é reduzir, como eu disse, de 29 faltas por jogo para 25, Premier League é menos de 22. Reduzir de 5,8 para 4,8 o número de cartões. O tempo de VAR, a gente leva em média 2 minutos e 35, reduzir para 1,5, que deve acontecer com o impedimento semiautomático. vai A CBF infelizmente não coloca prazo de quando vai ser, o que está me deixando bolado, porque já era para estar em andamento. No processo de instalação nos estádios. E a média de bola rolando, que é muito baixa no Brasil, a meta é até modesta, de aumentar desse ano de 55 para 56. Na Europa, e na Europa é mais de 60, a FIFA considera mais de 60 o número ideal de bola rolando.